Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos passando por aqui, meus amados irmãos, recebendo uma porção de Deus muito poderosa para a tua vida, aonde Deus está nos ministrando em Êxodo 31:18, aonde Deus está falando aqui que Moisés, ele subiu ao Monte Sinai para falar com Deus e receber os 10 mandamentos. Em 6 dias ele ficou orando, porém Deus não se manifestava, não falava. Deus estava forjando Moisés. No 7º dia, Deus falou com ele e ele permaneceu 40 dias e 40 noites tendo intimidade e relacionamento com Deus. E ali o Senhor deu para eles os 10 mandamentos para que ele pudesse disciplinar um povo que estava sem limites, estava fora do propósito de Deus. Então ali o Senhor dividiu esses 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. E essas 2 tábuas feitas de pedra continha 5 mandamentos em uma e 5 mandamentos em outras. 5 mandamentos na primeira tinham os mandamentos referentes a Deus, porém na outra tinha um mandamento referente ao próximo. O porquê que tinha 2? 2 quer dizer comunhão. Na Bíblia quer dizer comunhão. Número 2 significa comunhão. Aí Deus pega e manda Moisés colocar essas 2 tábuas com os mandamentos na arca. Porque naquela época, meus amados irmãos, não tinha o Espírito Santo que morava dentro das pessoas ainda. O Espírito Santo só veio depois que Jesus entregou o teu Espírito, teve a morte de cruz. Aí automaticamente hoje o Senhor Jesus nos deu a chance e a oportunidade de ter o Espírito Santo dentro de nós. Então a arca simbolizava a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Então o Moisés colocou as 2 tábuas com os mandamentos ali na arca para simbolizar o quê? Para simbolizar a lâmpada, a lamparina que levaria aquele povo para a terra prometida. E Deus está falando sobre o número 2, que significa comunhão, porque desses 10 mandamentos, o Senhor resumiu ele em 2. O primeiro mandamento que hoje está na tábua do nosso coração é amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O que Deus quer dizer com isso? Que o 2 significa comunhão, e comunhão está ligado com amor. A Bíblia também fala lá em 2 Coríntios, no 6:19, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então hoje você tem que entender que a arca somos nós. Nós somos a arca de Deus e nós contemos a presença. E o Senhor está colocando esses mandamentos, esses 2 mandamentos na tábua do nosso coração. E Deus hoje quer perguntar para você: você consegue ter comunhão com Deus e comunhão com o próximo? Cumprir os 2 mandamentos? Uma coisa está ligada à outra. Para você amar o teu próximo, para você ter atitudes de amor, atitudes de carinho, de respeito com o próximo, você tem que primeiro ter comunhão com Deus. Se você não tem comunhão com Deus, meus amados irmãos, não tem como você ter comunhão com o próximo. Por isso que Deus fala que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas requer um sacrifício, requer renúncia, requer um comprometimento, requer profundidade, requer relacionamento, requer intimidade. Então, nós falarmos que amamos a Deus acima de todas as coisas vai muito mais além do que palavras. E se você ama a Deus acima de todas as coisas, automaticamente, aleluia, o Deus que você serve faz você amar ao próximo. Porque o amor de Deus está ligado com a comunhão. Então hoje esses 2 mandamentos, o Senhor faz tudo com propósito. Se naquela época ele já deu para Moisés 2 tábuas dos mandamentos, porque esse número 2 significava comunhão. Depois desses 10 mandamentos que ele deu para o povo de Israel ter limites, ele resume em 2 partes, que seriam 2 tábuas para 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então Deus, ele sabe o que faz. E hoje ele quer falar com você. Se você não está conseguindo ter comunhão com o teu irmão, não consegue amar, não consegue liberar perdão, não consegue ter um carinho, ter uma atitude de compreensão,
Missionário, eu não consigo, é uma pessoa dividida, que não consegue ter unidade. Saiba que Deus está falando hoje, nessa manhã, se você não está conseguindo ter essa comunhão com o próximo, não está conseguindo fazer com que o segundo mandamento seja cumprido, é porque está faltando o primeiro. Falta você cumprir o primeiro mandamento. E não é feio, não é pecado você falar a Deus que você não está conseguindo viver o primeiro mandamento. Você pode falar a Deus: Senhor, eu não estou conseguindo. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela é confronto para a nossa natureza pecaminosa, para a velha criatura. Para mim, se não tiver confronto, para mim não tem como, tem que ter confronto. Eu tenho que matar a velha criatura todos os dias. Então, se eu não estou conseguindo amar o meu próximo, se eu ainda olho para o próximo como meu adversário, se eu ainda estou apegado às coisas que as pessoas têm me feito, é porque eu não tenho cumprido o primeiro mandamento. Eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Então recebe esta palavra, toma posse. É o Espírito Santo falando com você, porque o nosso Deus tem interesse que você sinta a presença dele, que você seja renovado, transformado, impulsionado a voltar para o céu, a voltar para casa. Deus, ele tem interesse. E perceba que os 10 mandamentos, todos teve uma afirmação de não. O não é necessário. Se você tem recebido muitos não a vida toda, ou está um período aí onde Deus não está falando, Deus quer falar para você, ele tem que colocar limites em você. Ele tem que colocar limite, porque a pessoa sem limite, ela não ama, a pessoa sem limite, ela não quer compromisso, ela não tem fidelidade, ela não tem identidade, ela faz tudo o que ela quer. Assim como nós falamos não para as crianças, nós temos também que entender que Deus fala não para nós. Então ele deixou uma placa, 2 placas escritas com os nãos para aquele povo de Israel entender. Então ele colocou: não adorar outros deuses, não invocar o nome de Deus em vão, não matar, não cometer adultério, não roubar, não levantar falsos testemunhos, não cobiçar os bens dos outros. Tudo não, porque Deus estava ensinando o teu povo como voltar para casa, como ir para a terra prometida. Então saiba que todos os nãos que você está recebendo é Deus te forjando. Então o número 2 significa comunhão. Então foram 2 mandamentos que o Senhor deixou em evidência. Eram 10, eram 2 tábuas com os mandamentos de Deus, com 10 ordenanças. Porém 2 o Senhor frisou e colocou na tábua do teu coração, porque hoje você é a arca que carrega a presença. Então não cobiça, não mate, não roube. O não de Deus é pedagógico, é para ensinar o teu povo. Então ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E pode ter certeza que você vai viver o extraordinário da parte de Deus, vai viver um milagre, porque a palavra do Senhor não é para massagear ego. A palavra do Senhor é para confrontar e para matar a velha criatura. Assim como Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Então saiba que o 2 é comunhão. Comunhão está ligado com amor, e ali o amor está ligado com obediência, com renúncia, com atitudes, com obras. Então Deus está falando com o teu povo. Receba esta palavra, toma posse desta palavra. Saiba que hoje o Senhor tem interesse, meu amado irmão, que você cumpra os mandamentos de Deus. Porque se você é a arca que carrega a presença de Deus, os mandamentos do Senhor estão na tábua do teu coração. Só que não é para somente estar aí, para poder preencher o coração. Não, é para você praticar. Pratique. E se você não estiver praticando, diga ao Espírito Santo. Convida Ele: Espírito Santo, vem me ensinar, seja o meu professor, seja o meu guia, seja a lamparina dos meus pés, me ajuda, abre a minha mente, o meu entendimento, me ajuda a abrir o coração. E tudo isso depende da nossa atitude. A palavra de Deus fala lá em 1 Timóteo que Deus não deu espírito de covardia para o teu povo, mas sim de ousadia e poder.
Seja ousado na presença de Deus e receba a tua vitória. Amém? Eu te cubro com o sangue do Cordeiro e eu declaro que nós somos todos mais do que vencedores para viver a boa, perfeita e a agradável vontade do Senhor. E o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós no dia de hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.